Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início, então, a uma mesa que, para a gente, é bastante importante também, porque ela marca muito o posicionamento deste plenário do CRP12 a respeito de um tema bastante polêmico, socialmente falando, né, que é a redução da maioridade penal. E vamos fazer isso né, através da interface realmente né, de um profissional da área diretamente ligado à área do direito e outro diretamente ligado à psicologia, mas que tenho certeza que vão fazer aqui um diálogo muito interessante, né, marcando então este posicionamento do CRP12. Então, vou passar a palavra ao delegado Leonardo para que ele possa dar início a essa discussão. Então, boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores, e a todos aqueles que também nos acompanham pela internet. Para mim é uma grande honra esse convite do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, e agradeço esse convite na pessoa da psicóloga Juliana, que fez essa... Na verdade, foi quase uma coação de última hora, mas aceitei com alegria e com bastante satisfação. E eu confesso a vocês assim, que, ao mesmo tempo que é uma honra muito grande estar aqui, ao mesmo tempo é um grande desafio. E eu me sinto assim, duplamente apreensivo por esse momento. Em primeiro lugar, porque, por causa dessa audiência qualificada, e isso não é hipocrisia nenhuma, é fato mesmo, por causa dessa audiência qualificada e desse local de debate, que é um local diferenciado. E eu digo isso porque eu estou acostumado ao mundo do direito, né? E no direito nós atuamos assim num plano da razão técnica. Infelizmente, hoje a nossa graduação e até mesmo a pós-graduação, talvez os programas de mestrado e doutorado salvem ainda alguns, nem todos, mas nós atuamos muito na razão técnica. Hoje se ensina prazo, se ensina procedimento, se discute absolutamente nada. Em um outro momento nós fugimos dessa razão técnica e tentamos avançar em uma razão crítica. Mas aqui nós estamos justamente acho que na crítica da razão e num local de perguntas e de indagações, e isso é bastante difícil para um simples operador do direito, porque hoje poucos são juristas, né? A maioria são operadores mesmo do direito. E o segundo motivo, que também é bastante preocupante para mim, é o fato de estar ao lado do professor Pedro Paulo Bicalho, e isso na verdade, eu aceitei o convite antes de saber que eu dividiria a mesa com ele. A hora que eu descobri que eu ia dividir mesa com ele, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou inventar uma doença, alguma coisa, porque tudo que você fala ao lado do professor Bicalho parece muita obviedade. Então, ainda bem que eu comecei antes. Pelo menos me deram essa chance de falar alguma coisa. Mas eu falo isso, não é assim para fazer média, não. Isso é a mais pura verdade. Bom, de qualquer forma, eu vou me arriscar a conversar com vocês, trocar algumas ideias a respeito desse tema. E que é um tema, ao mesmo tempo, apaixonante e revoltante. Não sei, eu respeito as opiniões em sentido contrário, mas em 2014 nós discutirmos a redução da menoridade penal, para mim, assim, é um pouco de retrocesso, sabe? Eu acho que
isso estar na pauta do país e das casas legislativas, eu acho que é um distanciamento muito grande da realidade. Mas, enfim, vamos discutir um pouco sobre isso. E eu já marco assim, a minha posição desde o início. Eu sou absolutamente contrário à redução da maioridade penal. E eu sou absolutamente contrário porque eu sou contra toda e qualquer tendência de ampliação do poder punitivo do Estado. E o direito penal, ele não serve para, pelo menos no meu modo de ver, não serve para racionalizar o poder punitivo, mas para conter o poder punitivo. E nesse momento nós queremos justamente ampliar o poder punitivo. E, na verdade, para mim, a redução da maioridade penal nada mais é do que a criminalização da adolescência. A criminalização da adolescência, da infância e, daqui a pouco, talvez, da maternidade. E assim nós vamos caminhando. Mas por que você diz isso? Bom, eu sou contrário porque, se fosse para resumir, talvez em uma frase, porque eu não acredito em nenhum poder transformador social do direito penal. Não me parece que o direito penal tenha essa mágica ou tenha essa capacidade. Talvez muito ao contrário. Tá? A atuação do direito penal é uma atuação muito mais violenta do que transformadora. Né? Mas é sobre isso, então, que que eu vou tentar discutir um pouquinho com vocês. Tá? A minha fala, ela está dividida em 3 partes. Eu só pediria, se possível, para colocar uma fotografia. E eu resolvi dar um título para essa fala. E o título seria Ao Marginalzinho Brasileiro. Poste ou cadeia. Né? Porque essas são as opções lançadas pela mídia e talvez por uma ditadura da maioria, não sei. Mas me parece que o cardápio hoje é este. Tá? Então, essa foto é bastante conhecida, talvez conhecida de todos, e que se refere a uma pessoa, né, que eu não tenho a qualificação completa, mas segundo eu li em alguns veículos de comunicação, seria um jovem de 15 anos. Não tenho certeza se é de fato, não sei se o professor Pedro tem conhecimento. Me parece que seria um jovem, um adolescente. Tá? De qualquer forma, se ele não for um adolescente, é uma figura bastante ilustrativa da nossa realidade. Eu vou dividir essa nossa exposição em 3 momentos. Primeiro, um fundamento teórico, algo bastante simples, algo bastante singelo, só para padronizarmos a linguagem. Um conceito que no direito é bastante elementar, mas que talvez nem todos tenham conhecimento na psicologia ou outras pessoas que nos assistem. Apresentados esses conceitos, a segunda parte é o hoje. Então, um recorte histórico da legislação brasileira sobre a situação atual, sobre o nosso marco de idade penal. E, automaticamente, essa divisão entre maioridade e menoridade penal.
E um terceiro momento é justamente a problematização das propostas, a problematização do futuro. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, ou essa explicação preliminar. Quando nós falamos em menoridade, nós trabalhamos com uma categoria dogmática, com uma categoria do direito penal, uma categoria da teoria do crime, da teoria do fato punível. Nós trabalhamos com imputabilidade. Imputabilidade ou capacidade de culpabilidade, ou alguns vão afirmar capacidade de motivação. Numa definição assim bastante singela, a imputabilidade ou essa capacidade de culpabilidade, ela pode ser definida como o conjunto de condições pessoais mínimas que permitem... Acho que quero trocar. Não sei se esse microfone está ruim, vocês estão ouvindo? Alô? Um conjunto, então, de condições pessoais mínimas que permitem que se faça um juízo de reprovação sobre aquela formação da vontade. Então, talvez esse conceito seja um pouco complicado ou muito teórico relacionado ao direito, mas, em síntese, o que se discute é se o sujeito tem maturidade, dizem os juristas, né? Maturidade psíquica e idade suficiente para que possa se realizar um juízo de reprovação sobre aquela conduta. Muito bem. Essa imputabilidade é o que permite a aplicação de uma pena criminal. A imputabilidade, para a parte do direito, seria um elemento do crime, uma categoria que constitui o crime e, por consequência, que sem ela não existe pena criminal. Então, só para que isso fique bem claro, se eu tenho imputabilidade, eu tenho crime e existe a possibilidade de pena. Quando não há condições de imputabilidade, ou seja, quando eu tenho um inimputável, seja ele etário, então menor de 18 anos, ou psíquico, clínico, que é esse o termo utilizado pelo direito, talvez não apropriado para a psicologia, eu também não posso aplicar pena. Eu aplico, se essa inimputabilidade for plena, uma outra medida, no caso, a medida de segurança. E ao adolescente, uma medida socioeducativa ou uma medida de proteção. Tudo bem. Esse é o panorama. Então, aqui a terminologia, a categoria é a da imputabilidade e o seu contrário, que é a lógica com a qual o código trabalha, a inimputabilidade. Então, quando nós falamos em menoridade, nós falamos nessa discussão de inimputabilidade etária. Muito bem. Hoje, a idade no Brasil é a idade de 18 anos. Isso é de conhecimento geral. E quem estabelece isso? Bom, isso consta desde a promulgação do atual Código Penal, que é o Código Penal de 1940. E esse dispositivo foi mantido na reforma do Código em 84. Esse dispositivo foi assegurado pela Constituição em 88 e foi reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. E consta também em diplomas internacionais. Mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Estou falando da história brasileira, história legislativa brasileira. Antes de 40,
a idade era definida aos 14 anos. Isso acontecia no Código Criminal do Império, de 1830, no Código Penal de 1890 e na Consolidação das Leis Penais em 32. A idade era 14 anos e ainda havia uma possibilidade de se afastar essa garantia de não incidência do direito penal, ou seja, era possível punir penalmente menores de 14 anos, desde que se comprovasse discernimento. Então, que quando ele atuou, no momento daquela conduta, ele, embora menor de 14 anos, ele tinha discernimento. Esse dispositivo consta no Código Criminal do Império e no Código Penal de 1890. A diferença é que no Código Penal de 1890 existe um limite, que essa discussão quanto ao discernimento, ela só se aplica aos maiores de 9 anos e menores de 14. Mas, enfim, é este o panorama. Tá, o Código, quando ele estabelece, o Código Penal de 1940, quando ele estabelece a idade aos 18 anos, então ele já amplia a não incidência do direito penal. Ou, em outras palavras, ele já limita mais a incidência do poder penal do que os códigos anteriores. Porque se eu tinha 14 e agora 18, eu forneci maior garantia. Tá, mas não foi só uma alteração numérica. O Código Penal de 1940, que é o nosso sistema, ele trabalha com uma presunção absoluta. Ou seja, se o adolescente ele cometeu um ato infracional, não me interessa saber se ele tinha capacidade de entendimento e capacidade de determinação, se ele agia com discernimento. Se ele é um adolescente, eu não aplico pena. Então eu trabalho com uma presunção absoluta. Forneço mais uma garantia. E a idade de 18 anos, dizem alguns autores, que seria, na verdade, um mínimo ético, um consenso internacional, e porque também previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário. Então enxergam essa idade penal do Código de 1940 como uma garantia. E vejam o seguinte, o Código ele tem uma exposição de motivos, e a própria exposição de motivos do Código de 40, ela deixa claro o objetivo da comissão, quando estabelece 18 anos. Consta na exposição de motivos que o objetivo foi declarar os menores inteira e irrestritamente fora do direito penal. Então essa foi a ideia, criar uma responsabilidade diferenciada. E a exposição de motivos, tanto de 40 quanto da reforma de 84, deixa claro também o seguinte, que 18 anos é um postulado, é uma opção de política criminal. E aqui a comissão transmitiu o seguinte recado: eu não adotei, ou eu não abri espaço para discussão sobre discernimento. Eu adotei uma postura político-criminal e uma postura em relação à infância e juventude e fixei aos 18 anos. Tá? Muito bem. Esse dispositivo é repetido pela Constituição Federal de 88, lá no artigo 228, e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Terceira parte da nossa fala.
o futuro, as propostas e uma problematização sobre isso. Bom, as propostas são as mais variadas possíveis. Existem propostas de redução da maioridade, então simplesmente alterar o número de 18 para 16, ou para 14, ou para 12. É simplesmente uma alteração do número. Existem propostas de flexibilização ou de relativização da maioridade. Então vamos manter os 18 anos, mas eu volto ao Código Criminal do Império, ou eu volto a 1890 e trago a discussão sobre discernimento. Se ele tinha discernimento, se ele tinha capacidade de entendimento, capacidade de determinação, então eu vou poder puni-lo criminalmente. O direito penal iria atuar. Ou então existe uma terceira via que reduz a idade, então estabelece uma idade inferior a 18 e adota ainda esse critério de discernimento para algumas faixas etárias. Enfim, tem de tudo um pouco. Tem, para todo gosto, tem uma proposta, tá? E assim, olha, quando eu vejo esse tipo de coisa, aliás, quando eu vejo a produção de lei penal no Brasil, eu lembro de uma entrevista de um professor de direito penal e processo penal alemão, chamado Bernhard Schunemann, e Schunemann, ele diz o seguinte sobre o direito penal alemão. Ele diz que as leis penais elas são feitas por burocratas que nada sabem sobre direito e que não têm qualquer respeito aos princípios do Estado de Direito. E daí eu penso que ele podia olhar o que ele diria sobre a produção legislativa brasileira, né? Porque a maneira mais fácil de dar uma resposta a um problema social ou até um conflito individual é criar uma lei penal no Brasil. Agora, a moda é o terrorismo, né? Então, a cada momento nós temos um tipo penal sendo criado. Bom, problematizando essas propostas, ou discutindo um pouco com vocês sobre essas propostas. Primeiro, uma coisa que talvez não interesse muito a vocês, que é uma coisa muito técnica do direito. Que existe uma forte tendência em se reconhecer que toda e qualquer proposta de diminuição da idade penal, ela seria inconstitucional. Todo mundo concorda com isso? Não, nem todo mundo concorda, mas é um forte posicionamento. Por quê? Porque entende-se que o artigo 228, quando estabelece os 18 anos, é um direito fundamental e direito fundamental não pode ser abolido, uma história lá de uma cláusula pétrea, uma discussão jurídica. De qualquer forma, é uma discussão que barra essa redução da maioridade penal. Mas nem todo mundo concorda. Tá? E não é isso que nos interessa aqui nesse momento. Alguns questionamentos que eu lanço a respeito da redução da maioridade penal. Primeiro, a violência, e essa parte começa a ficar com medo, porque essa parte eu vou assim, se eu estiver falando alguma besteira, tu chuta o meu pé. A violência é um elemento constitutivo da sociedade. Logo, o discurso de combate à violência ou de extinção da violência é um discurso
que apenas reproduz mais violência. Quem diz isso no mundo do direito é Eugênio Raul Zaffaroni, professor de Direito Penal na Argentina e ministro da Corte Argentina, e vários pensadores aqui no Brasil. A violência, ela existe, sempre existirá, e alguns autores chegam a afirmar que ela é um elemento da cultura da sociedade. Ela faz parte da sociedade. Nós não podemos achar que um projeto de sociedade melhor de uma sociedade ideal, sem violência, possa ser buscado. Em outras palavras, se afirmar uma guerra à violência, só reproduz uma violência maior ainda. Eu dou um exemplo disso. A tal guerra às drogas. Então o Brasil declara guerra às drogas. Tá, esse combate às drogas, ele tem causado uma violência muito maior do que a violência causada, se é que ela existe, do uso das drogas. Esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto. A violência praticada pelos adolescentes, ela é infinitamente menor que a violência sofrida pelos adolescentes. Então, o número de atos infracionais, então o número de violência praticado por adolescente, é muito menor do que o número de vítimas adolescentes. Existe aqui uma estatística, porque eu sempre gosto de colocar alguma estatística, mas como eu fui pego meio de surpresa, eu também não tinha ali as estatísticas à mão, e eu fui procurar na internet, mas a internet é meio perigoso, né? Então, eu encontrei um dado de que o Brasil seria o 4º país em número de homicídios contra jovens até 19 anos. E superado apenas por El Salvador, Venezuela e Trindade e Tobago. De qualquer forma, existe um dado antigo de 2006, que em 2006, segundo o levantamento da Secretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós tínhamos 10.446 adolescentes cumprindo medidas de internação. E imaginava-se que em torno 10.000, vamos arredondar, 10.450, que 15% seria em virtude de ato infracional equiparado a homicídio. Então, situações mais graves. Tá? Ou seja, os homicidas adolescentes em torno de 1.600 no país. Daí tu vai dizer assim, é muita coisa. É muito, dependendo do que você compara, qual que é o referencial. Se nós pensarmos que nós temos 550 mil, isso era em 2006, né? Agora estou falando de 2012, que nós temos 550 mil presos no Brasil e 600 mil pessoas sujeitas a outro tipo de controle penal, exemplo, penas restritivas de direito, esse número já não é tão grande. O que eu quero te mostrar? Que o suposto problema da violência no Brasil não é a violência praticada pelo adolescente. Mas e por que eu tenho essa impressão? Ou por que a sociedade tem essa impressão? Bom, talvez porque a mídia muito contribua para a formação dessa cultura. Nós sabemos que existe a cultura do medo, que é a cultura do medo muito incentivada pela mídia, mas a cultura do medo de uma agora rotulada criminalidade infanto-juvenil.
Ah, mas como que o jornal faz isso? Repare algumas manchetes, tá? Então, quando um adolescente é autor de um ato infracional, diz assim, ó, adolescente mata ex-namorada a facadas. Ou seja, o adolescente cometeu um ato infracional equiparado a homicídio. É isso que eu tenho. Agora, vamos inverter o adolescente vítima de algum tipo de violência. Grupo de estudantes falece na volta da competição esportiva. Veja que quando ele morre, ele é normalmente um adolescente, ele é normalmente um estudante, ele recebe algum outro rótulo que não necessariamente o de adolescente. Mas quando ele mata, ou quando ele rouba, ou quando ele comete alguma violência que eu imagino como grave, ele é sempre o adolescente, né? Os dois últimos pontos aqui. Inimputabilidade, que é a situação do adolescente. Inimputabilidade não é igual à impunidade. Não significa, quando o adolescente ele comete um ato infracional, não significa que ele não terá qualquer forma de responsabilização. Não, ele tem. Mas é uma responsabilização diferenciada. E eu lhe digo mais, às vezes o processo de imposição de uma medida socioeducativa, ele é menos garantista do que um processo penal. Às vezes, a medida socioeducativa aplicada, ela é mais grave do que a pena criminal. Porque a pena, eu posso substituir por pena de multa, pena de prestação de serviço à comunidade. Eu tenho um leque maior, tá? E o último ponto, para encerrar, o que deveria ocorrer, então, na minha modesta opinião, o que deveria ocorrer é uma política penal de redução de danos e uma manutenção de uma responsabilidade diferenciada do adolescente. Pode ser discutido o sistema? Pode. Desde que eu mantenha uma responsabilização diferenciada. Desde que eu não queira incorporar esses autores de atos infracionais nessa população de 550 mil presos. Porque não é isso que vai resolver o problema, né? O problema só vai se agravar, tá? Um último dado, a taxa de reincidência criminal, então os adultos que cometem crime e que voltam a cometer novos crimes, ela é muito maior do que a taxa de repetição de atos infracionais. Ou seja, qual sistema é pior? Não sei, mas olha as estatísticas, né? Veja isso. E para de fato encerrar aqui, assim, uma coisa que eu gosto muito de perguntar, né, ou de tentar entender o que está por trás desse discurso do cidadão de bem. E eu falo cidadão de bem porque o efeito midiático, aquela jornalista brilhante, né, que comentava, que chamava esse adolescente, ou essa pessoa de marginalzinho amarrado ao poste, ela, em sua retratação, ela disse que fazia tudo isso porque ela era uma cristã, uma cidadã de bem que estava preocupada com a sociedade. Ela não admitia qualquer forma de violência. E daí, o que está por trás desse discurso do cidadão de bem, né? Bom, acho que sendo bastante realista, é a busca por uma vingança privada
travestida de resposta estatal. E daí vão duas frases que falam muito mais do que esses 30 minutos que eu tomei do tempo de vocês, que é quem nos protege ou quem nos salva da bondade dos bons, né? E de Agostinho Ramalho Marques Neto e uma de Luiz Fernando Veríssimo. Desconfie dos paladinos, eles também querem sangue, né? Então, agradeço a participação e fico à disposição de vocês.